Para desenhar essa cadeira, vamos precisar de 5 seções do comando spline. Como vocês podem ver aqui, os perfis, todas elas foram baseados no desenho da cadeira Panton, do designer dinamarquês Werner Panton, de 1968. Para a criação dessa spline, vou mostrar aqui um desenho anterior. Me baseei na forma, no perfil da cadeira, apenas visualmente, já que não possuía o desenho técnico do móvel. Nesse caso, vamos utilizar o comando spline, como vocês podem ver aqui. E clicar, você pode tirar o orto, a função orto, e dessa forma criar os perfis, um perfil aproximado da cadeira. Observe que quando seleciono a spline, você tem aqui essa pequena seta e ele mostra o tipo de controle que você pode utilizar para modelar a sua forma. No caso, eu vou utilizar o Show Control Vertices. São os controles de vértices, seriam mais interessantes para a modelagem de uma forma mais orgânica. Bom, feito os três perfis da seção da cadeira, vamos mover ou sobrepor cada um desses perfis. Vou desligar aqui o Snap e ligar o orto, função orto. E alinhar, fazer um alinhamento aproximado dos perfis na cadeira. Nesse caso eu alinhei, tomo como referência a parte superior para um alinhamento aproximado das seções. Então, vamos colocar os perfis numa vista isométrica. Aqui, uma vista isométrica. E vamos movimentar através do comando Move cada uma dessas seções. Essa primeira seção ela vai ficar um pouco mais para dentro. Eu vou mover 4 centímetros em direção ao centro. Essa seção aqui, que é a seção central, vou mover 20 centímetros em relação à posição de origem. Posso usar aqui o comando Orbit, e aí vocês podem ver aí a posição das splines. Após isso, vou utilizar o comando Mirror. Vou aqui colocar numa vista de topo e utilizo o comando Mirror, ligo o Snap para poder alinhar os outros perfis em relação ao centro. Coloco numa vista isométrica e aqui nós temos os perfis alinhados. Como você pode ver, o perfil central ele tem um recuo um pouco mais para trás. Basta observar aqui o desenho da cadeira Panton, né?
o perfil central ele recua um pouco mais para trás e sobe até um pequeno desvio na parte superior, né? Agora basta utilizar, vamos aqui para o Solid, utilizar o comando Loft para poder criar a superfície. Vamos clicar em cada um dos perfis, dá Enter e automaticamente o comando cria as suas superfícies. Enter de novo para confirmar. Okay. Eu vou temporariamente apagar as splines, né? Tirando aqui, apagando temporariamente a camada. Eu criei duas camadas, uma camada para a superfície, que é a camada atual 0, e uma camada para as splines, que é a camada cadeira. Eu vou apagar aqui a camada e nós temos apenas a cadeira. Então vocês podem observar aí a malha que foi criada e a superfície. Basta que nós podemos colocar aqui outra visualização realistic. Nós temos aqui a malha criada através do Loft. Podemos melhorar um pouco mais a nossa cadeira retirando esses cantos retos, né? Para isso eu vou utilizar o Trim Surface ou Surface Trim, né? Vou retornar aqui a uma vista de topo e colocar em 2D Wireframe. Vou dar um giro aqui, nosso 3D, e posicionar o nosso zoom próximo do canto. Nesse canto vamos criar duas polilinhas 3D. A primeira na direção, eu vou aqui tirar o orto, na direção dessa linha vertical. Ela vai ter 5 unidades. Reinicio aqui a polilinha 3D nessa direção com 5 unidades também. Após isso, criamos um arco por início, fim e direção. Início, fim e a direção. Eu vou ligar aqui o orto. Apontamos nessa direção, nesse sentido. E aqui temos o nosso arco, né? Posso apagar as duas polilinhas que eu criei aqui, só deixar o arco. E vamos fazer a extrusão desse arco com o Extrude. Fazendo extrusão em qualquer, pode ser em qualquer tamanho. Vou movimentar o nosso objeto 3D um pouco para baixo, no eixo Z, e aqui nós podemos dar o trim, fazer o trim agora, através dessas duas superfícies. Eu vou aqui para o menu Surface, e aqui nós temos o Surface Trim. Você vai selecionar a figura da cadeira, Enter, o arco, Enter, e clicamos na parte que desejamos fazer o trim. E ele automaticamente faz aí o corte. Para cortar o outro lado, eu vou colocar numa vista de topo, nossa cadeira numa vista de topo. Selecionamos o arco e faço um espelhamento
do objeto. Repito o procedimento. O Trim Surface, seleciono a cadeira, Enter, o arco, Enter, e seleciono a parte que desejo cortar, e automaticamente o programa faz o corte. Retorno à vista isométrica e apago as duas superfícies. Então, aí está a nossa cadeira. Pelo menos a malha, você vê aí uma malha da cadeira Panton, ou baseado na cadeira Panton, já que eles ficariam um pouco mais preciso se tivéssemos as seções bem mais definidas. Você pode também criar um desenho diferenciado, alargando um pouco mais a parte do assento ou dando uma inclinação maior no encosto, né? Podemos criar qualquer tipo de desenho dessa forma. A nossa próxima operação seria criar o rendering, né? Eu vou aqui para uma visualização realística, ativo o rendering, o menu rendering, material Map Browser, ativo o material Map Browser, está aqui já, e coloco o material Plastic High Gloss. Então aí você tem o material Plastic ativado. Ainda tinha aqui uma curva. E vamos renderizar a nossa cadeira. Dou uma aproximação. Aproximo um pouco mais. E vamos renderizar. Nesse caso, o rendering realmente ele será relativo ao processador, a quantidade de memória, a capacidade realmente de rapidez de renderização depende muito, está ligado realmente à capacidade da máquina, né, da tecnologia que você esteja usando. Então, essa é uma renderização de apresentação, onde você visualiza aí o efeito do plástico, do material plástico, bem visível.